Olá, professores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação aqui pela Diretoria de Ensino de Mauá. Olá, Silvia. Olá, Cris. Sejam bem-vindos ao nosso ATPC de Matemática. Eu sou a PCNP Silvia e essa semana vamos estudar um pouco mais sobre o currículo paulista do ensino médio. Vamos conhecer as competências e habilidades que estruturam o nosso currículo. Então, no ATPC de hoje, nossos objetivos, competências e habilidades em foco. Teremos devolutiva do ATPC do dia 19/8, retomando competências gerais da BNCC. De matemática, vamos falar sobre competências, habilidades específicas e objetos de conhecimento. Teremos interações, momentos aí de grande participação, e também teremos a participação da PCNP Alexandra, conversando com a gente um pouco mais sobre educação especial. Então, agora, né, vamos falar aqui das nossas devolutivas do ATPC do dia 19. Então, para a gente iniciar aqui com essas devolutivas, os questionamentos que vocês enviaram, tá bom? Então, na primeira, que é aonde encontrar a lista de presença, em todas as nossas formações, pessoal, nós deixamos aqui na descrição do vídeo o link, né, com a lista de presença, e também ao término dessas formações, nós enviamos sempre esse link, tanto no grupo de WhatsApp dos professores, quanto no grupo dos coordenadores, ok? A segunda, né, o segundo ponto que colocaram para a gente é de comentar sobre as estratégias de ensino e metodologias. Então, estamos a cada formação trazendo as metodologias ativas para vocês, assim como nas formações também pelo Centro de Mídias, principalmente esse bimestre, né, eles estão dando um foco sobre esse tema, tá? Sobre as metodologias ativas. E também nós, enquanto diretoria, estamos trabalhando, né, estamos repassando nas reuniões de trabalho, junto com os PACs e PCs, para que sejam desenvolvidas essas pautas, né, no caso, as metodologias ativas, nas ATPCs de desdobramento, na semana B, junto às escolas, tá bom? A próxima, que é de. Peraí, gente, que aqui tá bem pequenininho para mim, né? Se você consegue ler esse próximo, por favor, que é o terceiro, Leio sim, Cris. por favor. Acredito que seria interessante abordar assuntos relacionados à defasagem que os alunos estão tendo, inclusive na formação de palavras, quanto em ordenação de números e suas operações. Ah, legal. Então, lembrando que na TPC passada nós abordamos, né, a ordenação dos números, o campo aditivo e multiplicativo na resolução de problemas. Agora, já na formação das palavras, né, caso mais algum professor tenha interesse nesse assunto, vamos indicar aqui para vocês que assistam a TPC de linguagens do dia 18. Esse link fica no nosso site, na diretoria de ensino, mas caso vocês tenham interesse, nós podemos repassar, né, Silvia? Onde as PCNPs, elas abordam esse tema dando exemplos, né? E foi muito interessante. Então, a gente indica para que, caso vocês tenham aí interesse nesses assuntos com relação às palavras, às ordenações, tá ok? Já na quarto, aqui no 4, né, o azulzinho, são práticas docentes. Então, realmente, as práticas docentes que vocês, professores, trazem aqui para as nossas formações são de grande valia e entendemos que as trocas, né, trazem para a gente motivações e também estimulam as nossas criatividades. Isso enquanto professores, tá? Principalmente para os professores novos, essa troca de experiências aqui é muito bacana. O 5 é do currículo, né? O currículo de matemática no novo ensino médio. Então, hoje, assim como a Silvia acabou de ler na pauta, estaremos abordando com vocês as competências e habilidades com algumas interações, tá bom? Então, esse tema hoje será abordado. O 6, Silvia, se você puder ler para mim, por favor, que ele está pequenininho. Posso sim. Vejo os ATPCs como funções formativas. Muitas vezes, dá ao professor a condição de resolver problemas de sala de aula com o que foi visto em ATPC.
Ah, muito bem. É isso mesmo, professor. Então, o objetivo das ATPCs é contribuir para a formação de todos nós, né? Todos nós enquanto professores, tá certo? O 7, que foram excelentes as dicas que a gente passou, né? Que a PCNP Alexandra passou aqui na educação especial. Realmente foram muito. Teve uma contribuição muito grande aqui para a gente, foi muito bacana. Inclusive, hoje ela vai estar aqui também, né, Silvia? Na pauta, a Silvia já colocou para a gente aqui. E a oitava é como equalizar as aulas híbridas com a realidade da comunidade escolar. Então, um tema de extrema importância, né, principalmente nesse momento de retorno das aulas. E aí eu vou pedir para que vocês retomem a TPC do dia 13 do 5, onde nós aqui, né, na área de matemática, nós trouxemos sugestões de aulas híbridas, e lembrando, né, pessoal, que são algumas sugestões e que isso vai depender da comunidade escolar, que pode servir ou não, né, para a sua comunidade escolar. Então, é por isso que é muito importante compartilharmos as nossas experiências para que a gente continue alimentando lá o Padlet, nós, e trazemos aqui a corrente do aprendizado, né, para que circule cada vez mais e mais longe. Certo, Silvia? Aí temos mais uma outra situação aqui do ATPC passado, uma devolutiva, que vocês estão pedindo para que a gente trabalhe o Excel, né, a plataforma, né, o Microsoft Excel. Então, aqui nós temos a gente achou bem interessante que vai ter esse curso, né, esse mini curso aqui no canal de desenvolvimento 1. Então, já iniciou, tá? Então, iniciou no dia 31, então já temos lá um tema abordado de desvendando ferramentas, né, e painéis digitais. Como já teve, né, o tanto do dia 31 quanto do dia 1º, que é o do Excel, que vocês tinham pedido, vocês podem retomar no repositório, tá certo? É muito interessante. E temos também aqui uma outra que vocês também vêm pedindo, que é o de desvendando ferramentas. Então, tem uma trilha de aprendizagem usando o Forms, né? O Google Forms também é muito importante. E esse ainda será. Então, que tiver o tempinho aí nesses horários, puder ver a reprise também é muito interessante. Ou pelo repositório. Certo, Silvia? Vamos para os nossos objetivos. Alguma coisa que eu deixei aqui passar? Só falando com os professores que também é possível pegar bem rapidamente pelo canal do YouTube, né? Então, vocês digitam lá o nome da formação, né, que vocês desejam, e aí vocês conseguem lá pelo canal do YouTube também de maneira bem prática e rápida. Muito bom. Então, os objetivos agora. Então, os objetivos dessa nossa TPC, compreender a estrutura da área da matemática no ensino médio, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Paulista. Refletir sobre as relações entre competências gerais, competências específicas e as habilidades da área da matemática e suas tecnologias para o ensino médio, além da implicação dessas relações para o ensino. Muito bem. Então, professor, vamos verificar aqui. Nós temos aqui uma competência e uma habilidade em foco na nossa formação de hoje. Então, a competência, ela é de dominar os conteúdos da nossa disciplina, que também é área, né, de matemática, e a habilidade é de dominar as competências gerais de aprendizagem da nossa disciplina, certo? Vamos lá, Silvia, nossa primeira interação. Isso mesmo, vamos para a nossa primeira interação. O que eu sei sobre o currículo do ensino médio? Então, pegue lápis e papel ou o seu diário de bordo que você já usa nas ATPCs e escreva a resposta desta questão. Sua resposta será importante para guiá-lo durante essa ATPC. Tá? Então, essa sua resposta vai ser utilizada lá no finalzinho da nossa TPC. Então, guarde aí, tá?
muito bem, né? Anotaram aí no papel ou no diário de bordo de vocês? Então vamos lá. Vamos começar a nossa TPC assistindo ao vídeo da diretora do Matema, professora Maria Inês Diniz. Vamos lá? Olá, eu sou Maria Inês Diniz e quero conversar com vocês sobre a Base Nacional Comum Curricular da área de matemática e suas tecnologias. O parágrafo inicial do texto diz que a matemática no ensino médio propõe a consolidação, a ampliação e o aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas no ensino fundamental. Para tanto, propõe colocar em jogo de modo mais interrelacionado os conhecimentos já explorados na etapa anterior. Ainda que na BNCC do ensino médio a matemática seja organizada por unidade de conhecimento, assim como na etapa do ensino fundamental, o foco nas competências e habilidades ganha destaque considerável. Isso direciona para uma formação mais geral e contextualizada, enquanto que no ensino fundamental identifica-se claramente o foco em conteúdos específicos. Por isso, responsabiliza o ensino médio pela ampliação do letramento matemático. O jovem do ensino médio tem capacidade para desenvolver habilidades de nível superior, relacionadas a processos de investigação, construção de modelos e de resolução de problemas. Por isso, as habilidades se pautam por verbos mais exigentes, como resolver, representar, comunicar, argumentar, interpretar, analisar, tomar decisões e fazer escolhas. Em relação à sua estrutura, a base de matemática no ensino médio apresenta duas formas de organização. A primeira delas destaca 5 competências específicas da área, explicando cada uma delas e listando as habilidades relacionadas a cada competência, com um total de 43 habilidades. A base sugere, como possibilidade, estruturar as habilidades nas unidades números e álgebra, geometria e medidas e probabilidade e estatística. Se observarmos as habilidades com atenção, vamos identificar muitos dos conteúdos tradicionalmente ensinados no ensino médio. No entanto, o diferencial agora é garantir a habilidade a ser desenvolvida pelo aluno usando como meio este ou aquele conteúdo. Os conteúdos e temas em si mesmos não fazem mais sentido. Alguns conteúdos tradicionais não são mencionados na base. No entanto, não existe nenhum impedimento que os currículos desenvolvam também outras aprendizagens, como matrizes, polinômios e equações polinomiais e geometria analítica. Mas antes da gente pensar em incluir outros temas ou outras competências, é importante ter em mente que todas elas envolvem, de alguma forma, resolver situações-problema e analisar situações por meio de algum conhecimento matemático, e por isso merecem atenção especial dos professores. As habilidades, em geral, ultrapassam o conteúdo específico. São competências que envolvem muitas habilidades, desde a leitura de textos matemáticos ou não, até a modelagem da situação por uma equação, fórmula, sequência de cálculos, que em geral não estão explícitas na situação. Isso exige que os alunos desenvolvam capacidade de análise, de estabelecer relações, de construir estratégias e executá-las. Ou seja, o jovem precisa trabalhar todo o tempo com capacidades de alta complexidade, independentemente do conteúdo específico de matemática que seja desenvolvido. Por isso é preciso pensar em aulas com práticas mais ativas e colaborativas, com muito espaço para o erro e a comunicação de ideias e estratégias de ação. É isso que vai permitir aos alunos a aquisição de habilidades. O papel do professor, então, é planejar, ter repertório de recursos e estratégias de ensino para além da aula expositiva e conhecer de verdade como o aluno aprende. A área de matemática está muito próxima da área de ciências da natureza. Não pelos temas, não pelo conteúdo em si, e nem porque as ciências usam as ideias de matemática, mas pelas habilidades que ambas trabalham. Ambas são pautadas pela resolução de situações-problema, pela investigação, pela modelagem. Obviamente que com fenômenos diferentes, com objetos de conhecimento distintos, mas as habilidades estão muito entrelaçadas. Arte e matemática também tem uma aproximação muito grande. Filosofia e história também tem uma aproximação grande com matemática. O planejamento dos professores de forma mais integrada pode dar uma outra vida à matemática para além daquela que ela conquistou até hoje. Estudar a base, estudar processos de aprendizagem, ir atrás de novos recursos, aprender um pouco mais de como a tecnologia pode estar presente nas aulas de matemática e estar mais próximo dos alunos, pedagogicamente,
ouvindo-os de fato em seus projetos, são dicas importantes que podem tornar a matemática menos etérea, menos distante dos meninos e, consequentemente, gerar maior aprendizagem. Muito bem. Agora vamos a mais uma pergunta para o diário de bordo de vocês, né? Mas antes é importante pensarmos na concepção de competências e habilidades e como elas estão guiando o currículo do ensino médio. A importante relação entre os saberes e aplicabilidades em um mundo tão dinâmico e tecnológico. A importância em saber buscar respostas em detrimento de ter todas guardadas na memória. Com essa intenção é que essa TPC vai apresentar e estudar o currículo do ensino médio. Então, escreva a resposta dessa questão. O que eu gostaria de saber sobre o currículo do ensino médio? Anote seu diário de bordo para consultá-la no final dessa TPC. Muito obrigada aí pelas contribuições de vocês, certo? Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre... Vamos retomar, né, um pouquinho sobre o ATPC do dia 13/5, onde trabalhamos o currículo do ensino fundamental. Então, vamos refletir agora sobre essa questão. Você sabe a diferença entre competências e habilidades? Então, vou pedir para vocês agora interagir no chat com a gente, tá? E daqui a pouquinho a gente volta aí com a resposta. Só um instantinho.
obrigada aí pelas contribuições, né? Então, assim, só reiterando esses termos, né, da BNCC, então, o currículo, o que ele faz? Ele define a competência como a mobilização de conhecimentos, então, são os conceitos e procedimentos. E as habilidades são as atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, que são as práticas cognitivas e socioemocionais. Certo, Silvia? Muito bom, Cris, é isso mesmo. Agora vamos falar um pouco sobre a transição da etapa do ensino fundamental para a etapa do ensino médio, né? Então, vamos lá. Na matemática no ensino fundamental. Então, a área da matemática no ensino fundamental centra-se na aplicação prática do conhecimento matemático, na investigação e nas especulações teóricas que integram o universo de objetos específicos da matemática, que também podem contribuir para a compreensão das relações cotidianas e a resolução e formulação de problemas em contextos diversos. No ensino médio, né, a área de matemática e suas tecnologias, o estudante deve consolidar os conhecimentos desenvolvidos na etapa anterior e agregar novos, ampliando o leque de uma visão mais integrada da matemática com outras áreas do conhecimento e da sua aplicação à realidade. Recursos para resolver problemas mais complexos que exijam maior reflexão e abstração. Também deve construir uma visão mais integrada da matemática com outras áreas do conhecimento e da sua aplicação à realidade. Lá, Cris, é isso. Muito bem. Então, agora, vamos falar aqui um pouquinho, relembrando, né, retomando um pouquinho aqui as 10 competências gerais da BNCC. Então, o compromisso, o currículo paulista, né, ele considera a educação integral como a base da formação do estudante no Estado, independentemente da rede de ensino que ele frequência e da jornada que cumpre. Então, dessa maneira, afirmar o compromisso com o desenvolvimento do estudante em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando as competências e as habilidades essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, né, multifacetados e incertos. Então, viver e aprender a se relacionar nesse novo contexto tem exigido cada vez mais maior autonomia e mobilização de competências dos sujeitos para acessar e selecionar e construir pontos de vista frente ao volume substancial de informações e conhecimentos disponíveis. Então, para buscar soluções criativas e fazer escolhas coerentes com os seus projetos de vida e com o impacto dessas escolhas, então, as escolas que integram o sistema educacional de ensino, com as atividades desenvolvidas com os estudantes, dentro e fora do espaço escolar, deve convergir em todas as etapas de ensino da educação básica para que todos possam desenvolver as 10 competências gerais. Então, quais são elas? Então, vamos lá. Bem relembrando, né? É o conhecimento, o pensamento crítico, o repertório cultural, a comunicação, o cultural e digital, o trabalho de projetos de vida, trabalho e projetos de vida, a argumentação, o autoconhecimento e o autocuidado, a empatia e a cooperação e a responsabilidade e cidadania. Então, essas competências gerais, elas contemplam integradamente conceitos, procedimentos, atitudes e valores, enfatizando a necessidade de desenvolvimento de competências socioemocionais. Em tempos de tantas e rápidas mudanças, a escola vem se fortalecendo como espaço privilegiado para a experiência do autoconhecimento, da construção identitária e de projetos de vida. Então, para a autoria, a crítica e a criatividade da produção de conhecimentos.
e para práticas participativas, colaborativas e corresponsáveis com o âmbito local e planetário. E com isso, nós temos aqui também as 5 competências específicas para a área de matemática. Então, bem sucintamente, temos as competências aqui, que é de interpretar, propor ações, resolver e elaborar problemas, modelar e comunicar e, por fim, investigar. Certo, Silvia? Isso mesmo, Cris. Agora a gente vai ver um pouquinho melhor as competências específicas da matemática. Então, pode passar aí a primeira. Então, a competência específica 1. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos da ciência, da natureza e humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para a formação geral. Então, nós temos aqui que, nesse caso, a competência descrita apresenta a matemática como um corpo de conhecimento a serem aplicados em outras áreas do conhecimento, potencializando a formação integral do estudante. O conhecimento de estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos sempre leva em consideração a contextualização de determinada situação. Assim, a compreensão do objeto a ser obtido em cada situação exige a combinação de vários conhecimentos de modo apropriado, para que seja possível aplicar esse conjunto de ideias em ação, monitorando estratégias selecionadas em cada situação e analisando sua eficácia. E a leitura de interpretação de textos verbais, desenhos técnicos, gráficos e imagens. É uma competência relacionada à preparação do jovem para construir e realizar projetos de vida. Muito bom. Então, essa foi a competência 1. Então, vamos para a competência específica 2, que é de propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados à situação de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros. Então, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da matemática. Então, assim, nessa competência, é a inserção do estudante como personagem atuante em sua comunidade local e no mundo globalizado. Então, as ações de propor e participar fazem referência à capacidade de ser parte de algo, né? Destacar-se também o papel da investigação por parte do estudante, o que pressupõe a observação dos desafios presentes em sua comunidade, local ou global, né? E a elaborar também a elaboração de hipóteses que os descrevam. Então, o tratamento dos dados associados às situações, à situação envolvida, a análise dos resultados obtidos e, por fim, a tomada de decisão a partir das conclusões. Então, ao desenvolver essa competência, pode-se afirmar que o estudante avança em direção ao entendimento de que os projetos de vida não se dão apenas no âmbito profissional, mas também nas dimensões pessoal e social cidadã. Vamos para 3, Silvia? Isso. Então, para propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo, é preciso da competência específica 3. Utilizar estratégias, conceitos e definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente. A ênfase nessa competência é o fazer matemático, ou seja, ela está intimamente ligada à essência da matemática, que é a ação de resolver situações problema.
Por esse motivo, deixa claro que os conceitos e procedimentos matemáticos somente terão significado se o estudante puder utilizá-los para solucionar os desafios com que se depara. É importante ressaltar que esta competência não se restringe à resolução de problemas à mera aplicação de um conjunto de regras. Outro grande destaque é a modelagem matemática como construção de modelos para generalizar ideias ou descrever situações semelhantes. Esta competência tem estreita relação com a competência geral 2 da BNCC, no sentido da capacidade de formular e resolver problemas, e com a competência geral 4, que reforça a importância de saber utilizar as diferentes linguagens para expressar ideias e informações para a comunicação mútua. Então, vamos para a competência específica 4? Vamos lá. Então, na competência específica 4, então é de compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemática, né? Então, tanto no algébrico, geométrico, estatístico, computacional e por aí vai. Na busca de solução e comunicação de resultados de problemas. Então, as habilidades indicadas para esta competência, então, têm a finalidade de complementar as demais competências, no sentido de que a utilização de interpretação e a resolução de situações problemas se fazem pela comunicação das ideias do estudante por meio da linguagem matemática. Então, transitar entre os diversos tipos de representação, então, simbólica, algébrica, gráfica, textual, permite a compreensão mais profunda dos conceitos e ideias da matemática. A representação de uma mesma situação em diferentes formas estabelece conexões que possibilitam resolver problemas matemáticos usando estratégias diversas. Ademais, a capacidade de elaborar modelos matemáticos para expressar situações implica e revela a aprendizagem, além de potencializar o letramento matemático. Esta competência está relacionada ao desenvolvimento das competências gerais 4 e 5 da BNCC, uma vez que a linguagem, utilizada de modo flexível, permite expressar ideias e informações que facilitam o entendimento e aplicar o repertório de formas de expressão, inclusive a digital, né, com um espaço para a autoria pessoal e a criatividade do estudante. Muito bem, Silvia, vamos para a competência 5? Vamos lá. Competência específica 5. Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade ou não de uma demonstração cada vez mais formal da validação das referidas conjecturas. Esta competência tem como objetivo principal estimular o estudante a se apropriar da forma de pensar matemática como ciência, uma forma específica de validar suas conclusões pelo raciocínio lógico-dedutivo. Não se trata de trazer para o ensino médio a matemática da observação empírica e da dedução formal. É importante também verificar que esta competência e suas habilidades não se desenvolvem distintamente das demais. Elas determinam um foco de atenção para o ensino em termos de formação dos estudantes, de modo que identifique a matemática como diferenciada das demais ciências. As habilidades para esta competência demandam que o estudante vivencie a investigação, a formulação de hipótese e a tentativa de sua validação. Vamos lá, Cris, para a nossa próxima interação sobre as competências? Vamos agora, né, depois dessa nossa explanação aqui, desse estudo, né, Silvia? Vamos agora para a nossa interação. Então, a nossa primeira interação, a gente vai pedir aqui para que vocês identifiquem, tá? Então, pensando na competência específica 2,
A quais competências gerais os termos destacados em cores estão relacionados? Então, nós temos aqui para vocês, ó. Temos aqui está a competência específica 2, tá bom? Como vai funcionar? Eu vou ler para vocês novamente, e essas escritas, né? Aqui, ó, por exemplo, propor ou participar de ações. Então, a gente vai pedir para que vocês pensem nesse termo de participar de ações e verifique qual competência geral básica ela está vinculada. Então, vamos lá. Então, vou ler novamente aqui para vocês a competência específica 2, que é propor ou participar das ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados à situação de saúde e sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da matemática. Então, eu vou precisar que vocês indiquem para mim, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ter 6 competências gerais que está vinculada à competência específica 2, e eu preciso saber quais são elas, tá? Na ordem. Então, eu vou pedir para vocês no chat, eu vou até pedir para Silvia, coloca aí para a gente um exemplo no chat, tá? Silvia vai colocar para a gente um exemplo de quais números ela... É um exemplo, tá, gente? Ela não vai dar resposta, então ela vai colocar um exemplo lá, e de quais competências... então vai ter lá o número 1, 2, 3, ela vai colocar um exemplo para vocês. Eu vou dar um tempinho aqui, tá bom? Valendo! Muito bom. Vamos agora, Silvia, aqui verificar a nossa
as nossas respostas. Então, vamos lá, todo mundo contabilizando aí, certo? Então, aqui, participar de ações, qual é a competência geral que ela está vinculada, né? Ela está vinculada à competência geral 9, que é de empatia e cooperação, tá? A de decisões éticas e socialmente responsáveis, ela está na competência geral 10, responsabilidade e cidadania. Vão contando aí os pontos. Já nas implicações, né, da tecnologia, é a competência geral 2, pensamento científico, crítico e criativo. O mundo do trabalho é a competência 6, trabalho e projeto de vida. Mobilizando e articulando conceitos é a competência geral 5, cultura digital. E a última, que é as linguagens próprias da matemática, está linkada à competência geral A1, né, que é de conhecimento. Certo, Silvia? Vamos ver como que o pessoal está aí no final aí, quanto que eles vão, né, quem vai ganhar esses nossos quizzes aqui de hoje. Vamos ver, né? Vamos ver. Tem muitas contribuições, né? A gente agradece aí a participação de vocês. Tá? E agora a gente vai para conexões entre habilidades e competências específicas da área por meio do mesmo processo cognitivo. A gente vai entrar agora no momento de falar das habilidades. Vamos lá? Vamos lá. Então, para iniciarmos, né, vamos aqui relembrar um pouquinho o código, né, aqueles códigos das habilidades, que muitas vezes a gente fica um pouquinho perdido, e para fazer assim, para entendermos melhor, né? Então, aqui nós temos o código EM, então esse primeiro par, né, de letras, ele é a etapa do ensino, então, tanto lá no fundamental, quanto aqui no ensino médio, então, tá o EM, ensino médio, tá? EF é ensino fundamental. Esse primeiro parzinho de números, então o número 1 e o número 3, né, eles indicam que as habilidades descritas aqui, elas podem ser desenvolvidas em qualquer série do ensino médio, então, do primeiro, segundo ou terceiro do ensino médio. O MAT, que é a matemática, tá bom? Aqui é a sequência de letras, indica o componente ou área. No nosso caso, como matemática é área e componente, então o mate é a matemática mesmo. Já que nos três últimos números aqui, o primeiro, ele representa a competência. Então, no caso desse código, eu tenho a primeira competência relacionada com a primeira habilidade. Então, esse parzinho final aqui de números significa a habilidade, é o conjunto de habilidades que está associada, relacionadas a essa primeira competência. Tá certo? Então, só para lembrar aqui, né, que a organização das habilidades vinculadas às competências específicas da área, ela tem um objetivo de definir claramente as aprendizagens essenciais a serem garantidas a todos os estudantes, tá ok? E aqui só para a gente, né, contemplando aqui, né, conectando as habilidades e competências específicas, então, a gente vai explorar aqui umas habilidades a partir de um exemplo, tá bom? Então, por exemplo, a competência a específica 3, a gente tem ela aqui. Então, a maioria das habilidades propostas na competência específica 3, ela requer do estudante que ele resolva e elabore problemas. Então, ó, lendo novamente a competência 3, utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das resoluções propostas, de modo a construir a argumentação consistente. Então, esse exemplo, ele mostra que os verbos em destaque, então, interpretar, construir e resolver, indicam processos mentais exigidos dos estudantes. Então, eles correspondem ao que denominamos como processos cognitivos. Então, esses processos cognitivos que justificam esse agrupamento de habilidades em torno de uma determinada competência específica.
tá ok? E só para a gente, né, assim, linkar tudo aqui, olha só, as habilidades previstas na BNCC, né, elas aparecem ao longo de todas as competências descritas, tá? E elas podem ser divididas em 3 grupos, das mais simples às mais complexas. Então, nós temos aqui as 3. A primeira, que é a de identificação, olha que interessante. Então, nessa de identificação é a categoria de habilidades mais simples previstas, né, pela BNCC, e ela se relaciona ao reconhecimento e à reprodução de fatos, textos, imagens ou tabelas observadas. Então, quais são os verbos associados a esse grupo? São de observar, reconhecer, indicar, representar, apontar, identificar e localizar. Já na segunda, no segundo grupo, que é de transformação, nós temos aqui que, ao observar e compreender os fatos, o estudante passa a fazer operações mentais que envolvam a transformação dos dados interpretados. Então, os verbos associados a esse grupo de habilidade é de ordenar, medir, calcular por estimativa, compor e decompor, classificar, seriar e conservar. E a última aqui é a de compreensão. Então, essas são as ações mais complexas, né, porque envolvem o raciocínio para resolver problemas, compreender cenários complexos, né, formular preposições e diagnósticos, além de apresentar conclusões. Então, os verbos associados a esse grupo de habilidades é de avaliar, analisar, julgar, criticar, explicar causas e efeitos, argumentar, justificar, apresentar conclusões e fazer prognósticos, certo, Silvia? O mesmo, Cris. E para complementar, nós vamos para a taxonomia de Bloom. Então, nós vamos estudar aqui um pouquinho, né? Vamos retomar aqui a taxonomia de Bloom, que é importante para a compreensão dos descritores dentro das habilidades. Então, a taxonomia de Bloom foi revisada em 2001 por um grupo de psicólogos cognitivos, teoristas e pesquisadores da educação. Houve mudanças em terminologias importantes nessa revisão. As 6 categorias principais de Bloom foram alteradas de substantivos para verbos. Então, aqui na nossa figura, nós temos aqui uma escada, né? Então, no primeiro degrau, nós temos lembrar, que está relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Reconhecer requer distinguir e selecionar uma determinada informação e reproduzir ou recordar. Está mais relacionada à busca por uma informação relevante memorizada. No segundo degrau, nós temos compreender, que está relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido. A informação é entendida quando o aprendiz consegue reproduzi-la com suas próprias palavras. Depois, nós temos o aplicar, relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica e pode também abordar a aplicação de um conhecimento numa situação nova. No quarto degrau, analisar, relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, importantes e menos importantes, e entender a inter-relação existente entre as partes. Lá, quase no topo, né, no quinto degrau, temos avaliar, que está relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos, ou de eficiência e eficácia. E no último, temos o criar, que esta significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, uma nova solução, estrutura ou modelo, utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos.
envolve o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos de métodos por meio da percepção, da interdisciplinaridade e da interdependência de conceitos. Então, aqui a gente tem a escadinha da taxonomia de Bloom. Para completar, nós também temos aqui uma outra tabela, né, onde nós temos a dimensão do conhecimento, né, relacionado aqui também à taxonomia de Bloom. Então, aqui nós temos alguns verbos um pouco mais específicos, tá? Então, para completar a compreensão da complexidade que devemos atingir para que o conjunto de habilidades alcance a competência, temos as dimensões do processo cognitivo, que cria níveis diferentes de complexidade dentro da taxonomia de Bloom. Então, aqui nós temos, por exemplo, o factual, né? Por conteúdos factuais, se entende o conhecimento de fatos, acontecimentos e situações, dados e fenômenos concretos e singulares. A idade de uma pessoa, a localização, a altura, nomes, códigos, axiomas, um fato determinado, etc. Por muitas vezes, esses conteúdos têm caráter arbitrário, portanto, não necessitam de uma compreensão. Aprende-se pela cópia e memorização. Isso aqui nós retiramos do livro do Zabala, de 2010, tá? Conceitual. Então, os conceitos e os princípios são termos abstratos. Os conceitos se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns. E os princípios se referem às mudanças que produzem num fato, objeto ou situação em relação a outros fatos, objetos ou situações, que normalmente descrevem relações de causa e efeito ou de correlação. Também Zabala. Procedimental. Um conceito procedimental é um conjunto de ações ordenadas e com um fim que quer dizer dirigidas para a realização de um objetivo. São conteúdos procedimentais. Ler, desenhar, observar, calcular, classificar, traduzir, etc. Também retirado de Zabala, de 1998. Metacognitivo. O termo conteúdos atitudinais, também que pode ser entendido como atitudinais, engloba valores, normas e atitudes. Exemplo, quando ao solucionar um problema, percebemos que a estratégia mental que estávamos aplicando pode estar funcionando ou não. Então, eu vou ter aqui uma atitude, uma mudança para outra estratégia, tá? Então, nós vamos observar aqui que nós temos aqui no factual, nós temos uma lista de verbos que vai aumentando, né, o grau de complexidade. Então, temos listar, depois eu tenho resumir, mas tudo está ligado ao factual, tá? Classificar, que já é um pouquinho acima lá na escala de Bloom. Depois tem o ordenar, que para ordenar ele tem que analisar os fatos que ele tem. Então, aqui nós temos alguns verbos realmente interessantes e que vamos revisitá-los aí num outro momento. Certo, Cris? Muito bem, Silvia. Então, agora vamos para a nossa próxima interação, também falando de habilidades. O que você acha? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, o que a gente tem aqui para a interação agora. Nós temos algumas caixinhas. Nessas caixinhas estão as 5 competências específicas. E agora, como nós falamos bastante sobre os verbos, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou ler com vocês cada uma delas e vou pedir para que vocês selecionem a caixinha correspondente, tá bom?
Então, a primeira, que é essa vermelhinha, então vamos lá, ó, vamos começar aqui. Interpretar crítica, essa aqui é uma habilidade, tá? Então, a gente vai enfiar elas na caixinha correspondente à sua competência. Então, nós temos aqui, interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às ciências da natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos, das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio da tecnologia. Então, vou dar um tempinho rapidinho, gente, essa aqui vai ser bem rápido, tá? Um tempinho para que vocês coloquem aí no chat de qual competência essa habilidade está relacionada. Tá valendo? Muito bom. Aí, Silvia, estão contribuindo bastante? Então, ó, vamos lá para a resposta. Então, essa competência, essa habilidade, ela está relacionada à competência de interpretar. Então, lembrando, ó, interpretar criticamente, então, a competência relacionada. Vamos para a próxima. Então, a segunda aqui é propor ou participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente para sua comunidade, envolvendo mediações e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa. Então, qual habilidade está, aliás, qual competência está relacionada a essa habilidade? Então, valendo, pessoal. Muito bom, vamos ver quem acertou essa. Então, a habilidade de propor ou participar de ações, a competência é propor ações, né? Vamos para a próxima competência? Então, vamos verificar a habilidade de construir modelos empregado às funções polinomiais de primeiro ou segundo grau para resolver problemas em contextos diversos com ou sem apoio de tecnologias digitais. Então, qual competência está relacionada a essa habilidade? Valendo! Muito bom, vamos ver qual é a resposta? Então, a competência para essa habilidade é de modelar e comunicar. Para a próxima agora? Então, ó, a habilidade de converter representações algébricas de funções polinomiais de primeiro grau
em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica. Então, qual competência se relaciona a essa habilidade? Valendo! Muito bem. Vamos lá para a resposta, que se relaciona a essa habilidade é de resolver e elaborar problemas. E vamos para a última. Vamos lá, é rapidinho, são só 5, tá? Então, a habilidade de investigar relações entre números expressos em tabelas para representados no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é uma função polinomial de primeiro grau. Então, qual competência está relacionada a essa habilidade? Valendo! Muito bom. Então, vamos à resposta. Então, qual é a competência para essa habilidade? Investigar. Então, aqui um resuminho das nossas habilidades e competências, né? Colocando essas habilidades nas caixinhas. Então, nós temos de interpretar, modelar e comunicar, propor ações, investigar, resolver e elaborar problemas. Então, aqui a gente foi só mesmo um exercício para que a gente consiga encaixar, né, as habilidades com as competências, tá bom? Certo, Silvia? Certo, Cris, é muito bom, né, a gente poder exercitar aí o conhecimento, né, com essa atividade. Muito bom. Bom, depois de termos visto as competências, as habilidades, nós vamos para o objeto de conhecimento, tá? Pode passar, Cris, por favor. Aqui nós temos um recorte do currículo, né? Então, nós temos aqui a competência, no caso, nós pegamos como exemplo a competência geral 2, a competência específica 2. Temos 3 habilidades aqui dentro dessa competência. Temos as unidades temáticas, onde as habilidades vão aparecer, e temos aqui os objetos de conhecimento, tá? Pode passar, Cris, por favor? Então, aqui, ao observarmos esse quadro, né, percebemos que as habilidades estão no último degrau da taxonomia de Bloom, o que é esperado no ensino médio, né? Então, a gente tem propor, planejar, executar, comunicar, aplicar, que são verbos, né, são ações esperadas aqui no ensino médio, né? Pois, como vimos lá no início do nosso ATPC, até mesmo com o vídeo que foi apresentado, o estudante deve consolidar, agregar, ampliar o leque de uma visão mais integrada da matemática,
tá? E aí nós temos o próximo slide, Cris, por favor. Nós temos aqui, ó, habilidades com objetos de conhecimento em comum. Então, nós temos aqui função do primeiro grau, temos várias habilidades onde este objeto de conhecimento, né, esse conteúdo, função do primeiro grau, vai passar. E aí a gente vai perceber que isso vai se dar ao longo do ensino médio, tá? Então, para alcançarmos os últimos degraus, temos que levar o aluno um passo de cada vez. E faremos isso através dos objetos de conhecimento. Aqui temos uma sequência onde apresenta-se o organizador, onde podemos perceber as etapas distribuídas ao longo dos 3 anos do ensino médio. Assim, percebemos que o trabalho será consolidado não em um único ano, mas dentro do ciclo, né? Então, isso é muito importante a gente perceber, tá? Outra coisa também que nós temos é o material de apoio. Pode passar, Cris, por favor? Então, dentro do nosso material de apoio, o currículo em ação, nós temos essas habilidades, nós temos esses objetos de conhecimento, tudo já interligado para que a competência seja alcançada lá no final do ensino médio, né? Então, é muito importante nós estudarmos o material do currículo em ação, que é o material de apoio, mas ele também tem essa característica de já estar interligado a competência, a habilidade e o objeto de conhecimento. Então, dentro do currículo em ação, vamos ver um exemplo lá do segundo bimestre. A Cris vai abrir, vamos lá na página 25, né? E aí nós vamos perceber aí na página... Aqui, olha, então nós temos aqui, ó, a habilidade. Dentro da nossa unidade temática, já temos os objetos de conhecimento aqui, olha, que serão trabalhados, e as sugestões de atividades que desenvolve o objeto de conhecimento e habilidade. Desenvolvendo isso, nós vamos garantir também que a competência estará sendo trabalhada. Certo, Cris? Sim, certinho. E para fechar aqui o nosso TPC, a gente não pode deixar de falar do aprender sempre, né? Nós sabemos que nós não podemos esquecer que nesse momento tão delicado em que nós estamos passando, né? E visando a garantir as habilidades essenciais, nós temos o material Aprender Sempre. Então, aqui dentro do material Aprender Sempre, nós temos aqui, ó, no primeiro quadrinho, olha lá, investigar relações entre números e expressões. Essa aqui é uma habilidade importante, né, que desenvolve as competências e ela está sendo também pensada aqui dentro do material Aprender Sempre, onde foi feito o recorte, né, para as habilidades essenciais, certo? Então, vamos à nossa última pergunta aqui, que não vai ter a interação, mas o que eu aprendi sobre o currículo paulista ensino médio, né? Que fecha as 3 perguntinhas que a gente fez. Então, o que eu sabia, qual era a minha expectativa e o que eu aprendi. Né? Nem sempre a minha expectativa é realmente o estudo que eu estou fazendo, né? Então, é muito importante a gente fazer um estudo do currículo paulista ensino médio, principalmente pelas novas informações que estão chegando, né, dos itinerários formativos, mas antes disso nós temos que compreender realmente o que o currículo paulista ensino médio fala sobre competências, habilidades e objetos de conhecimento. Certo, Cris? Perfeito, Silvia. Então, reflitam aí, né, no seu diário de bordo e depois nos contem, né, lá pelo formulário, né, Silvia, o que vocês aprenderam nessa nossa formação de hoje. Então, aqui a gente tem as referências, certo, Silvia? Isso mesmo. Referências. A gente vai deixar vocês agora com a
com a Alexandra, né? A Isso. gente se despede por aqui e tenham aí todos uma boa semana, né, de trabalho e fiquem em paz. Isso mesmo. Se cuidem e assistam aqui agora a Alexandra falando sobre a educação especial no ensino médio, tá bom? Ale, é com você agora. Olá, professores, tudo bem? Eu sou Alexandra Farias, PCNP de Educação Especial, e hoje venho conversar com vocês sobre dois conceitos, diferença e diversidade. Os objetivos formativos deste ATPC é refletir sobre a importância da diferença e diversidade no novo ensino médio, o embasamento teórico e como desenvolver práticas mais inclusivas nas salas de aula. Professores, gostaria de falar com vocês sobre dois conceitos que precisamos distinguir e distanciar para entender o referencial da inclusão, que é diversidade e diferenças. Diversidade se nós formos procurar no dicionário, é aquilo que é diverso, diferente, variado, variedade. São características externas, visíveis, que toda a sociedade pode observar. A nota da prova de um aluno, a sua raça, a sua religião. Também podemos dizer que são alguns grupos de pessoas, como mulheres, negros, pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQI+, dentre outros. A diversidade ela é a matriz da vida, é a nossa natureza diversa que faz com que a vida não apenas aconteça, mas se multiplique, se renove e se reinvente. Diferença. Diferença, se formos olhar no dicionário, ela vai estar assim, qualidade do que é diferente, o que distingue uma coisa da outra. A diferença é um conceito aberto, ele está em constante transformação. É a capacidade de nos reinventarmos. São características internas, profundas da nossa vida interior. Como a gente aprende, como a gente sente, como a gente vive. Isso é a diferença. Mas o que acontece na educação? Se adota sentidos equivocados para esses dois conceitos, adotando como sendo iguais, quando na verdade eles não são. Quando a gente fala de inclusão, nós estamos falando de diferença, não de diversidade. É importante compreender isto. Autores que sustentam esta afirmação são Maria Teresa Mantuan, que sustenta a filosofia da diferença e da inclusão, Nicolas Burbuli, que traz esta discussão, a diferença e diversidade. A prática pedagógica baseada na diferença, ela propõe atividades diversificadas em sala de aula, diferentes formas de ensinar, para que todos possam se apropriar do conhecimento, de formas diferentes. O pensamento de diferença na sala de aula nos faz refletir que a diferença está em cada aluno. A sala de aula ela é homogênea. Uma educação inclusiva, de fato, é aquela que acredita que todos os estudantes eles aprendem e têm o direito à educação escolar e à diferença. A educação inclusiva ela é voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos, que reconhece e valoriza as diferenças. Dados nos mostram que a escola brasileira ela é marcada pela exclusão e pela evasão de uma parte significativa dos alunos, que são marginalizados pelo insucesso, por privações constantes e pela baixa autoestima, resultante da exclusão escolar e social, principalmente das crianças da educação especial. Durante anos, eles foram excluídos da sociedade, eles foram excluídos da educação. Eles ficavam em escolas segregadas, longe da sociedade.
Diante deste cenário de exclusão, de segregação dos alunos em escolas especiais, o Plano Nacional de Educação estabelece algumas metas para a política educacional no período de 2014 a 2024. É a meta número 4, que solicita a universalização para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistemas educacional inclusivo, as salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Diante da meta estipulada pelo Plano Nacional de Educação, a BNCC ela traz na página 10 exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. No estado de São Paulo, nós temos o Currículo Paulista Etapa Ensino Médio de 2020, na página 39, está escrito: o Currículo Paulista, em observação acentuada à diversidade cultural e ao compromisso com a redução das desigualdades educacionais do Estado, leva em consideração as necessidades, as possibilidades e os interesses do estudante, assim como suas identidades linguísticas, éticas e culturais, de modo a assegurar suas aprendizagens essenciais integralmente. Um dos pontos focais de sua elaboração consiste na equidade e no reconhecimento de que as necessidades dos estudantes são diferentes. Podemos observar que no Currículo Paulista ele traz esta palavra equidade. Equidade significa o senso de justiça, o respeito da igualdade de direitos. E também ele traz nesse último parágrafo que nós devemos respeitar as diferenças, porque a educação especial ela é diferente, ela precisa ser pensada no indivíduo. Para que esse objetivo ele possa ser alcançado, é preciso criar algumas possibilidades para que esses educandos desenvolvam suas habilidades. É dessa forma, com os conteúdos curriculares, eles devem ser adaptados por cada área do conhecimento, considerando as especificidades de cada estudante, respeitando assim as potencialidades, dificuldades individuais, ritmos diferentes de aprendizagem, por meio de estratégia diversificada de ensino. Nesse sentido, deve-se possibilitar o desenvolvimento das competências e habilidades ancoradas no atendimento educacional inclusivo e no reconhecimento de comandas e contextos socioculturais inerentes aos diversos segmentos da população paulista. É necessário garantir ao aluno que no final da sua escolarização ele seja capaz de resolver problemas nos diferentes âmbitos pessoais, profissionais, sociais, assim como ser protagonista de sua própria história. Dentre as competências a serem trabalhadas na sala de aula inclusiva, podemos destacar a competência número 4, onde ela afirma que a gente pode utilizar diversas linguagens, a verbal, oral ou visual motora, como libras, escrita, a corporal, visual, sonora e digital, bem como o conhecimento das linguagens artística, matemática, ciências. Então, se o aluno ele não consegue registrar, escrever, mas você pode, professor, usar outras formas de linguagem. Pode ser oral, ele pode participar oralmente da sua aula, ele pode artisticamente, pode ser feito uma peça, pode ser feito um desenho, pode ser feito
um podcast. Existem diversas formas da gente trabalhar e incluir esses alunos no contexto escolar. E essa diversidade de linguagens, ela está pautada na BNCC. A inclusão, professor, é uma disposição para o encontro com o desconhecido, de poder olhar para cada um sem adiantar preconceitos, sustentando em sua vitalidade por ser e estar entre nós, de uma abertura para a ampliação do nosso repertório de mundo. E agora, professores, diante desses documentos estudados e esclarecidos, eu trago aqui um questionamento, uma reflexão, para que todos possam pensar na diversidade e na diferença, e como aplicá-la dentro da sala de aula de vocês. Como eu posso fazer para incluir o meu aluno? Como eu respeito o meu aluno? De que forma eu posso atendê-lo? Muito obrigada ao convite das PCNPs de ter participado dessa formação. Foi um grande prazer. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Para encerrar, vou deixar esta frase para vocês. Todos nós somos chamados a renovar nossa mente para transformar as instituições educacionais e a sociedade, de tal modo que nossa maneira de viver, ensinar e trabalhar possa refletir nossa alegria diante da diversidade cultural, nossa paixão pela justiça e o nosso amor pela liberdade. Obrigada e até em breve.